O procedimento de Lula foi um sucesso. O presidente já está acordado e consciente. E você vai ver também. Dólar caiu mais de 1% na abertura do mercado. E ainda, ONU pede cessar fogo imediato na faixa de Gaza. Essas e outras notícias você acompanha agora no Redação Hit. Em ponto agora pelo horário de Brasília, seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Eu sou o Fernando Jesus e você acompanha agora as principais notícias dessa quinta-feira. E olha só, o dólar caiu mais de 1% na abertura do mercado após a decisão do Copom. O Comitê de Política Monetária elevou a taxa de juros da economia. A Selic subiu mais do que esperado na última reunião liderada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A alta recente do dólar e as incertezas em torno da inflação e da economia global fizeram o Banco Central do Brasil aumentar o ritmo de alta dos juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, aumentou nesta quarta-feira a taxa Selic em 1 ponto percentual para 12,25% ao ano. No comunicado, o Copom afirmou que elevará a taxa em 1 ponto percentual nas próximas 2 reuniões, em janeiro e março, caso os cenários se confirmem. Os próximos encontros serão comandados pelo futuro presidente do BC, Gabriel Galípolo. Essa foi a terceira alta seguida da Selic. Agora, a taxa retorna ao nível de dezembro do ano passado, quando estava em 12,25% ao ano. A alta consolida um ciclo de contração na política monetária. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. E a votação do pacote de gastos deve acontecer na próxima semana, após a publicação da portaria, que facilita o pagamento das emendas parlamentares. Essa é a segunda vez que o Executivo tenta aprovar este tipo de congelamento de despesas. O relator da proposta de controle de gastos públicos, o deputado Átila Lira, acredita que a proposta deve ser votada entre terça e quarta-feira da próxima semana. Mas um dos pontos do projeto defendidos pelo governo deve ter dificuldade de ser aprovado pelo Congresso, que é a previsão de bloquear as emendas parlamentares. O projeto assinado pelo líder do governo na Câmara, José Guimarães, prevê a possibilidade de bloqueio das emendas parlamentares na mesma proporção das despesas discricionárias do Executivo, limitadas a 15%. Atualmente, pela Constituição, o governo pode contingenciar as emendas parlamentares, que também é uma espécie de congelamento de despesas. Mas o contingenciamento é mais fácil de ser desfeito, caso haja um aumento da arrecadação. Já o bloqueio é mais difícil de ser desfeito, uma vez que está vinculado às regras do arcabouço fiscal. Por isso, há resistências de deputados e senadores em incluir a medida. Uma tentativa anterior já tinha sido feita pelo governo durante a tramitação da lei para dar mais transparência na liberação das emendas parlamentares. Na ocasião, o dispositivo foi rejeitado tanto na Câmara quanto no Senado. Deputados e senadores vinham condicionando a votação do pacote de controle de gastos à resolução sobre a liberação das emendas parlamentares, depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, permitiu o pagamento das emendas, mas fez uma série de ressalvas que dificultariam o procedimento. Com a portaria, cerca de 10 bilhões de reais em emendas poderão ser pagos ainda neste ano. E olha só, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o principal projeto de regulamentação da reforma tributária. Em últimas alterações, o colegiado retirou armas e munições do imposto do pecado. Acompanhe. A proposta, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, detalha regras para a cobrança dos 3 novos impostos sobre o consumo criados pela reforma tributária, promulgada em 2023. Depois de um período de transição, até 2033, 5 tributos, ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, serão unificados. A cobrança será dividida em 2 níveis, federal e estadual municipal, com o imposto sobre bens e serviços. Haverá também o imposto seletivo, uma sobretaxa aplicada para desestimular o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Mas o texto aprovado pela CCJ retirou da incidência do imposto
conhecido como Imposto do Pecado, armas e munições e bebidas açucaradas. Uma série de outros pontos também foi mantida, a exemplo da tributação reduzida de medicamentos e isenção de tributos para carnes. A cesta básica também isenta de tributação de vários produtos, como arroz, leite, feijão, café, farinha de trigo, farinha de aveia, sal, entre outros. Também foi aprovada a inclusão de serviços de saneamento básico e prestação de serviços por médicos veterinários, com redução de 60% das alíquotas. Uma das alterações propostas está a inclusão de cashback para serviços. O cashback é uma ferramenta que devolve parte dos impostos pagos pela população. A iniciativa será destinada às famílias que já fazem parte de programas sociais. E o novo procedimento que o presidente Lula passou nesta manhã foi um sucesso. De acordo com a equipe médica, ele está bem, acordado e conversando normalmente. Os médicos explicaram a cirurgia e os objetivos que foram conquistados. Vamos ver. O Dr. Calil explicou que o novo procedimento durou menos de 1 hora e foi um complemento à cirurgia anterior. O presidente Lula estava estável e não teve qualquer lesão neurológicas. Segundo o médico, esse novo procedimento não atrasa em nada a previsão de alta prevista para o início da próxima semana. Apesar disso, ele deve seguir tendo alguns cuidados pós-cirúrgicos. O neurocirurgião Marcos Stavali explicou o objetivo desse novo procedimento e quais benefícios deve trazer ao presidente Lula. Quando ele vinha se recuperando do sangramento do trauma, o coágulo foi diminuindo. De repente, inesperadamente, ele teve um novo sangramento. Este novo sangramento foi retirado. Isto precisa ser previsto, então por isso ele fez esse procedimento de hoje, para não ter mais novos sangramentos. Bloqueou a circulação para o lugar onde ele sangrou. Então, agora tem uma segurança máxima. O risco dele ter um novo sangramento é estatisticamente desprezível. É que a gente tem que ter os cuidados normais. Ele está neurologicamente perfeito, está ótimo, conversando. Hoje foi um procedimento para que nós não enfrentemos no futuro o que aconteceu nesta última jornada que ele passou. E nós vamos entender agora mais detalhes da saúde do presidente Lula com o neurologista João Breiner. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao Redação HIT. Muito obrigado. Bom dia. Doutor, o novo procedimento realizado vai evitar que o presidente tenha novos sangramentos intracranianos? Na verdade, esse procedimento é um procedimento preventivo. Quando a gente avalia os estudos que foram publicados esse ano, e foram 3 estudos publicados quase que simultaneamente ao longo desse ano, eles mostram que os pacientes que se submeteram a esse procedimento, pelo menos dentro de 6 meses, tiveram menos da metade da chance dos pacientes que não fizeram esse procedimento. Pacientes com o mesmo perfil, ou perfil muito semelhante em relação à idade, gravidade, volume do hematoma. Então a gente vê que é um procedimento que realmente diminui a chance, não só a chance do paciente ter um novo sangramento, como também ele ter qualquer déficit neurológico secundário a um novo sangramento em potencial. Tá certo. E é preciso destacar que a embolização não é uma cirurgia, certo? E trata-se de um procedimento com sedação. Desenhando de modo grosseiro, foi inserido um acesso da virilha até o cérebro. E algo é injetado por um catéter, é isso mesmo? No caso do Lula, a duração foi de 1 hora. Então, peço para o doutor, explicar, por favor, esse procedimento. Perfeito, a palavra foi muito bem empregada, realmente é procedimento, não é uma cirurgia. O paciente fica apenas com uma sedação, que a gente chama de sedação consciente, ou seja, ele apenas recebe medicação para ficar mais tranquilo, dormir eventualmente. Alguns pacientes podem inclusive até ficar algo acordados, mas menos ativos do que sem sedação. É instalado um catéter a partir da virilha, atingida a artéria femoral. Esse cateter é como um cateterismo habitual para o coração, só que ao invés de ir para o coração, ele sobe e vai até o cérebro, e então eles localizam a chamada artéria meníngea média. Quando é localizada a partir de um equipamento chamado angiógrafo, que é uma espécie de tomografia parecida, em que ela consegue identificar de uma forma dinâmica, vai emitindo raios-x dinâmicos, e aí você consegue saber onde é que está esse cateter.
Esse catéter, que é nada mais como se fosse um cano bastante prolongado, chega à artéria cerebral média. Quando ela é identificada, o médico então injeta um material que se assemelha a uma cola, que funciona como se fosse uma rolha. Ele vai impedir aquela artéria de continuar mandando sangue. Essa artéria não é uma artéria que nutre o cérebro especificamente. Ela nutre a parte superior das meninges, que são como se fosse um saco, um envoltório que protege o nosso cérebro. Essa artéria, quando ela fica obstruída, ela interrompe um processo chamado angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos que podem alimentar as chamadas veias-ponte, que são veias bastante estiradas, especialmente em pacientes mais idosos, que elas podem se romper dando o sangramento que o presidente teve. Tá certo. E a partir de agora, quais são os próximos passos? O presidente Lula deve realizar novos exames? Ele geralmente realiza o exame de controle para avaliar se essa cola foi adequadamente posicionada. É avaliada uma nova tomografia para ver se tem ressangramento, se houve aumento da expansão do sangue que ele já teve, ou outra complicação relacionada ao procedimento cirúrgico que ele realizou na segunda-feira, que é o procedimento de trepanação com aspiração do hematoma. Mas, em geral, a recuperação é muito boa, o paciente ele já volta para o quarto horas após o procedimento, ele vai ficar provavelmente em UTI durante algo em torno de 24 horas e provavelmente ele deve receber alta, dando tudo certo, dentro das 48 horas seguintes. Tá certo. E existe algum tipo de dreno? Quando esse dreno deve ser retirado? É possível identificar quando o presidente ele realmente vai ter alta nas próximas 48 horas? Se acontecer algo fora do normal, ele deve continuar no hospital? Exato. Esse dreno é um procedimento padrão relacionado à cirurgia e não ao procedimento que ele fez agora, essa embolização, na segunda-feira. É colocado um dreno, e com essa figura que nós estamos vendo na tela, em relação à trepanação, esse dreno ele é utilizado para drenar o sangue que ainda possa existir no chamado espaço subdural, que é esse espaço entre o crânio e o cérebro. Então, esse dreno ele permanece, em geral, alguns poucos dias para evitar a recoleção rápida. Então, ele é retirado e ponto final. O presidente, se ele tiver alguma complicação, que todos nós esperamos que não tenha, ele deve receber alta nos próximos dias, mas caso aconteça uma recorrência do sangramento ou outra complicação inerente ao procedimento que realizou hoje, que é um procedimento extremamente seguro, obviamente ele vai passar um pouco mais de tempo internado. E neste momento, quais são as principais recomendações médicas? O presidente ele deve deixar-se de realizar alguma atividade? Provavelmente sim, ele deve permanecer algum período em repouso, ele deve ter um processo de vigilância muito mais aguçado do que ele teve antes, então provavelmente ele deve ter um acompanhamento pela equipe médica da presidência mais pormenorizado, para que eles avaliem se ele vai ter algum novo sintoma que possa sugerir que houve uma recorrência do hematoma e então refazer o procedimento se for o caso. Mais uma vez, esse procedimento que foi feito é um procedimento preventivo à embolização, o que diminui em mais ou menos 3 a 4 vezes a chance do presidente, de qualquer paciente, ter uma recorrência desse hematoma. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o neurologista João Breiner. Doutor, muito obrigado por essas informações tão importantes. Uma ótima quinta-feira para você. Obrigado, igualmente. Um grande abraço. E veja a seguir, ONU exige cessar-fogo imediato em Gaza. E agora vamos ver a cidade de Paranaitá, no estado de Mato Grosso. Por lá está bem quente, fazendo 31 graus e céu aberto com poucas nuvens. Nós voltamos já já. Nós estamos de volta, agora são 11h47 pelo horário de Brasília. Vamos então com mais notícias do segundo bloco. E olha só, depois da morte da médica da Marinha por bala perdida no Rio de Janeiro, a segurança foi reforçada no entorno do Hospital Naval Marcílio Dias. Blindados na Marinha circulavam pelo complexo do Lins. Acompanhe.
Pelo menos 8 veículos blindados da Marinha circulavam pela região do Complexo do Lins, na zona norte do Rio, nesta manhã. A Marinha informou em nota que estava realizando uma ação ostensiva para garantir a segurança dos profissionais e pacientes que precisam circular pelo Hospital Marcílio Dias, no Lins de Vasconcelos. Segundo o comando do 1º Distrito Naval, a ação de reforço da segurança vai acontecer por tempo indeterminado. Na terça-feira, a capitão de mar e guerra e médica da Marinha Gisele Mendes de Souza e Melo, de 55 anos, morreu após levar um tiro na cabeça dentro no hospital. Gisele foi baleada enquanto participava de um evento no auditório da Escola de Saúde da Marinha, no interior do hospital. Gisele foi imediatamente socorrida e levada para o centro cirúrgico, mas não resistiu e morreu horas depois. Segundo a PM, no momento da ocorrência, acontecia uma operação na comunidade do Gambá, no Complexo do Lins. A operação tinha como objetivo prender criminosos envolvidos em roubos de veículos na região do Grande Meier. Peritos da Marinha e do Instituto de Criminalística Carlos Éboli calculam que o tiro veio de uma posição acima do 2º andar, onde fica a sala em que a médica acompanhava a cerimônia. Segundo os investigadores, o disparo atingiu sua testa e se alojou na nuca. A Assembleia Geral da ONU exigiu por ampla maioria um cessar-fogo imediato e incondicional em Gaza, em uma resolução de valor simbólico que foi rejeitada tanto por Israel quanto pelos Estados Unidos. Especialistas da ONU afirmaram que os ataques de Israel à Síria violam a lei internacional. A Assembleia Geral da ONU exigiu, por ampla maioria, um cessar-fogo imediato e incondicional em Gaza, em uma resolução de valor simbólico que foi rejeitada tanto por Israel quanto pelos Estados Unidos. A resolução, que obteve 158 votos a favor, 9 contra e 13 abstenções, também pediu a liberação imediata e incondicional de todos os reféns, em uma redação semelhante à que foi bloqueada no Conselho de Segurança no final de novembro por um veto dos Estados Unidos. Washington defende que o cessar-fogo deve ser condicionado à liberação de todos os reféns em Gaza, argumentando que, caso contrário, o Hamas não teria nenhum incentivo para libertá-los. Também nesta quarta, especialistas das Nações Unidas afirmaram que os ataques de Israel à Síria, após a queda do presidente Bashar al-Assad, violam o direito internacional. Segundo os especialistas, as tentativas de Israel de desarmar preventivamente seus inimigos são ilegais. Ben Saul, relator especial da ONU sobre a promoção dos direitos humanos durante o combate ao terrorismo, afirmou: não há absolutamente nenhuma base no direito internacional para desarmar preventivamente um país que você não gosta. Quero dizer, se fosse esse o caso, seria uma receita para o caos global, porque muitos países têm adversários que gostariam de ver sem armas. Desde a queda de Assad, Israel, que faz fronteira com a Síria, enviou tropas para uma zona tampão a leste das colinas de Golã, anexadas por Israel, em um movimento que a ONU disse violar um armistício de 1974. Os militares de Israel afirmaram ter realizado centenas de ataques contra alvos ativos militares sírios nos últimos 2 dias. O objetivo é manter estoques de armas químicas e até defesas aéreas fora das mãos dos rebeldes. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que as ações das Forças Armadas israelenses violam claramente os termos do Acordo Sírio-Israelense de 1974. E no Redação Hit de hoje vamos conhecer a dinâmica e internacionalizada Hong Kong na China. Hong Kong, uma cidade-estado, situada na costa sul da China, é conhecida por seu horizonte repleto de arranha-céus, mercados movimentados, centros comerciais de luxo e uma gastronomia diversificada. Com uma área de 1.104 km² e uma população de 7 milhões de pessoas, Hong Kong é uma das áreas mais densamente povoadas do mundo. E antes da gente encerrar, vamos com uma câmera ao vivo de Hong Kong. Por lá agora são 10 horas da noite e 52 minutos. E olha só, você sabia que Hong Kong tem mais arranha-céus do que qualquer outra cidade do mundo? É isso mesmo, 2 vezes mais do que em Nova York, que tem o 2º maior número mundial. Hong Kong tem 2 línguas oficiais, o chinês e o inglês. E outra curiosidade importante é que a cidade é um polo de inovação, tecnologia, educação e turismo.
além de possuir um dos maiores índices de desenvolvimento humano do mundo. E com esta bela vista de Hong Kong, a gente encerra esta edição. Muito obrigado pela sua companhia, uma excelente quinta-feira para você e até mais.